Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai ver a parte de resistência elétrica ou resistores elétricos. Afinal, o que é um resistor? Resistor é um dispositivo cujas principais funções são dificultar a passagem da corrente elétrica, transformando energia elétrica em energia térmica, ou seja, o efeito Joule, que a gente sempre vem falando aí, tá? Bom, mas qual é a vantagem de eu perder energia por efeito Joule? Bom, tem várias vantagens aí, né, no nosso cotidiano. Vamos lá, primeira vantagem, quem gosta de ser engomadinho, passar roupa. Segunda vantagem, quem gosta de fazer chapinha. Terceira vantagem, né, quem gosta de comer um pãozinho. Aqui é uma torradeira, isso aqui é coisa de americano, né, mas a gente tem a nossa sanduicheira para esquentar o pão lá, que tem 3 dias em casa e tá um pão duro, e aí a gente esquenta, tá? Ou gosta de secar cabelo. A parte de chuveiro elétrico não se aplica na nossa região, porque naturalmente já é um calor desgraçado, né? Então por aqui quem vai querer chuveiro elétrico. Mas tem algumas pessoas que têm chuveiro elétrico aqui, por incrível que pareça, na nossa região. Os colegas meus têm. Tá legal? Então isso aí é um resistor, ou seja, a resistência elétrica. Tá? A resistência é a dificuldade que o resistor apresenta à passagem da corrente elétrica. A unidade de resistência elétrica é chamada de ohm, tá? E é abreviada pela letra grega ômega, uma ferradurazinha de cavalo. A resistência de 1 ohm é equivalente a 1 volt por ampere. Tá legal? O valor da resistência de um dado resistor é escrito no seu interior ou feito por um código de cores. Mas isso aqui eu vou só demonstrar para vocês. Talvez não seja muito importante para vocês verem. Nem tem no livro, mas eu vou postar até um material com código de cores para quem tiver curiosidade de seguir nessa área, brincar com isso, tá ok? As duas primeiras cores apresentam os dois primeiros dígitos do valor da resistência, tu vai repetir ele. A terceira cor representa a potência vezes 10, tá? Que o valor deve ser multiplicado. E a quarta cor é a tolerância ou o erro. Mas tem 5, 6 cores. Aqui mais ou menos o código de cores que tem, tá? Preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, azul, verde, violeta, cinza, ouro, prata, sem cor nenhuma, tá? Bom, aqui um exemplo como é que seria, de quanto valeria esse resistor se fosse calcular o valor dele, tá? Vermelho, verde, laranja e ouro. Primeira coisa, a primeira só vai colocar o dígito, segundo tu coloca o dígito também, tá? A terceira tu vai multiplicar por 10, vai ver o fator de multiplicação dele, aqui ó, por exemplo assim, ó. Aqui é o laranja, né? E tu vai ver o laranja aqui, ó. Qual é o fator de multiplicação dele? Aqui, ó. 10 a terceira. Se fosse o verde, era 10 a quinta. Então é isso que tu vai colocar. E a tolerância é 5%. Então tem uma resistência de olha, 25.000 ohm, tá? Ou 25k ohm, que K significa 1000, né? Com uma tolerância de 5%. Para mais ou para menos. Aí tu vai calcular 5% de 25.000. Ele pode não ser 25.000 exato, pode ser de menos que 25.000 ou mais que 25.000. Esse 5% é para mais ou para menos a tolerância dele. Bom, por que essa parte de Ohm, né? É em homenagem a esse indivíduo aqui, tá? A lei de Ohm. Físico e matemático alemão que viveu entre os anos de 1789 e 1854 e realizou experiência com fios condutores de diferentes espessuras e comprimentos, tá? Verificou com a experiência que a resistência elétrica de cada condutor era proporcional ao seu comprimento do fio e inversamente proporcional à sua seção reta, ou seja, quanto mais grosso o fio, menos resistência tinha. Beleza? Existem resistores nos quais a variação da corrente elétrica é proporcional à variação da diferença de potencial. Tá? A partir de suas observações, definiu o conceito da resistência elétrica. Em 1827, publicou o resultado daquele que se tornou o seu mais importante trabalho, o circuito galvânico.
examinado matematicamente. É isso, quem tiver curiosidade, só entrar nesse endereço aqui. Eu acho que não vai ter muito a história dele, tá? Então, o que é a lei de Ohm? O trabalho do cara definiu que conhecemos hoje a lei de Ohm. A intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência elétrica do circuito. Pessoal, é o seguinte, a gente está usando a letra de diferença de potencial como sendo U, porque no livro de vocês está U. Eu costumo usar V, tá? Diferença de potencial V de volts também. Beleza? Mas aí vocês escolhem. Por que que eu uso V? Porque a maioria do pessoal usa macete em cursinho, em aula de cursinho. V. Que essa equação aqui é conhecida como V para R, tá? Diferença de potencial igual a R vezes I. V para R, tá? Ou não vai ser nem para chorar, é só V para R. Beleza? Essa é a equação. A lei de Ohm é essa aqui, ó. Resistência é proporcional aí a V sobre